Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um desafio bíblico, onde você terá que responder com sim ou com não. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. O Jardim do Éden tinha uma árvore chamada Árvore do Conhecimento, sim ou não? Acertou quem respondeu sim. No Jardim do Éden havia a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Pergunta 2. Noé construiu a arca em 7 dias, sim ou não? A resposta é não. Noé levou muitos anos para construir a arca, provavelmente décadas. Pergunta 3. O primeiro milagre de Elias foi ressuscitar o filho de uma viúva, sim ou não? A resposta é não. Foi anunciar a seca sobre Israel, que durou 3 anos e meio. Pergunta 4. O apóstolo Paulo era judeu, sim ou não? A resposta certa é sim. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, e fariseu antes de sua conversão. Pergunta 5. Jesus disse que devemos perdoar apenas 7 vezes, sim ou não? A resposta é não. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sem limites. Pergunta 6. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? A resposta é sim. Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas começou a afundar por falta de fé. Pergunta 7. O maná que caiu do céu era doce como mel, sim ou não? A resposta é sim. O maná tinha sabor de bolo de mel. Pergunta 8. Jó foi rei de Israel, sim ou não? A resposta é não. Jó não foi rei, ele era um homem rico e temente a Deus. Pergunta 9. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto por 30 dias, sim ou não? A resposta é não. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto por 40 dias. Pergunta 10. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, sim ou não? A resposta é sim. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Pergunta 11. Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, sim ou não? A resposta é sim. Maria era prima de Isabel, mãe de João Batista. Pergunta 12. Deus fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, sim ou não? A resposta é sim. Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Pergunta 13. Moisés morreu no Monte Horebe, sim ou não? A resposta é não. Moisés morreu no Monte Nebo, na terra de Moabe. Pergunta 14. Os filhos de Eli foram obedientes ao Senhor, sim ou não? A resposta é não. Os filhos de Eli foram desobedientes e cometeram muitos pecados. Pergunta 15. Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, sim ou não? A resposta é sim. Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 16. O profeta Eliseu sucedeu Elias, sim ou não? A resposta é sim.
Eliseu sucedeu Elias como profeta em Israel. Pergunta 17. Abraão nasceu em Canaã, sim ou não? A resposta é não. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, não em Canaã. Pergunta 18. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, sim ou não? A resposta é sim. João escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Pergunta 19. A Bíblia foi escrita em apenas uma língua, sim ou não? A resposta é não. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Pergunta 20. Ester era rainha quando salvou o povo judeu, sim ou não? A resposta é sim. Ester era rainha quando salvou o povo judeu da morte. Pergunta 21. Jesus foi transfigurado no Monte Sinai, sim ou não? A resposta é não. A transfiguração de Jesus aconteceu no Monte Tabor, não no Sinai. Pergunta 22. O apóstolo Tiago era irmão de Jesus, sim ou não? A resposta é sim. Tiago era meio-irmão de Jesus. Ele era filho de Maria e José. Pergunta 23. A Arca da Aliança foi construída por Moisés, sim ou não? A resposta é sim. Moisés construiu a Arca da Aliança seguindo as instruções de Deus. Pergunta 24. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, sim ou não? A resposta é sim. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Pergunta 25. O profeta Isaías foi lançado em uma cova de leões, sim ou não? A resposta é não. Foi Daniel, e não Isaías, quem foi lançado na cova dos leões. Pergunta 26. Ruth era sogra de Noemi, sim ou não? A resposta é não. Noemi era sogra de Ruth, não o contrário. Pergunta 27. Samuel ungiu Davi como rei de Israel, sim ou não? A resposta é sim. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber: você tem criança pequena em casa, que passa mais tempo em frente aos aparelhos eletrônicos do que brincando? Gostaria que seu filho e sua filha tivessem mais interesse pela palavra de Deus? Conheça a Escolinha Bíblica, um material completo, com mais de 1000 atividades, onde sua criança vai aprender a palavra de Deus de maneira fácil e divertida. Vamos deixar o link no primeiro comentário fixado, então, quando esse vídeo terminar clique para acessar. Pergunta 28. Jesus foi batizado aos 30 anos, sim ou não? A resposta é sim. Jesus foi batizado por João Batista quando tinha cerca de 30 anos. Pergunta 29. Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos, sim ou não? A resposta é sim. Ezequiel teve a visão de um vale de ossos secos que se tornaram vivos. Pergunta 30. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, sim ou não? A resposta é sim. Maria Madalena, também conhecida como Maria de Magdala, pois nasceu na aldeia de pescadores de Magdala, às margens do lago de Tiberíades, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Pergunta 31. Salomão construiu o Templo de Jerusalém, sim ou não? A resposta é sim. O templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando um material que havia sido acumulado em grande abundância por seu pai e antecessor, o rei Davi. Pergunta 32. A história de Sansão aparece no Novo Testamento, sim ou não?
A resposta é não. A história de Sansão aparece no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Pergunta 33. José do Egito interpretou sonhos do faraó, sim ou não? A resposta é sim. José interpretou os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura e fome. Pergunta 34. Ananias e Safira morreram por mentir ao Espírito Santo, sim ou não? A resposta é sim. Ananias e Safira morreram após mentirem ao Espírito Santo, ambos venderam suas terras, mas retiveram uma parte do dinheiro. Pergunta 35. A Bíblia tem 1189 capítulos no total, sim ou não? A resposta é sim. A Bíblia possui 1189 capítulos e 31.102 versículos. Pergunta 36. O profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações, sim ou não? A resposta é sim. Lamentações contém as reações de pesar pela destruição de Jerusalém e do templo cerca de 586 a.C., que ocorreu durante a época de Jeremias. Pergunta 37. Jesus foi chamado de filho de Davi, sim ou não? A resposta é sim. Jesus foi chamado de filho de Davi em reconhecimento de sua linhagem real. Pergunta 38. O 10º mandamento é não cobiçarás, sim ou não? A resposta é sim. O 10º mandamento é não cobiçarás, este mandamento está em Êxodo 20 versículo 17. Pergunta 39. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, sim ou não? A resposta é sim. O Senhor prometeu a Abraão que por causa de sua fidelidade ele se tornaria o pai de uma grande nação. Pergunta 40. A primeira mulher na Bíblia a ser mencionada por nome foi Eva, sim ou não? A resposta é sim. Eva, mulher de Adão, foi a primeira mulher mencionada pelo nome na Bíblia. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.